Nós, então, agora, dando continuidade e como palestra final do nosso evento, o que trouxe o tema Humanizando a Segurança em Tempos de Crise, vamos chamar Arthur Sabá. O Arthur Sabá é diretor do Departamento de Segurança da Informação do GSI do Paraná. É um especialista em segurança da informação, com muito conhecimento em segurança cibernética, proteção de dados pessoais, membro, né, da IAPP, que é International Association of Privacy Professionals, certificado EXIM em proteção de dados e privacidade, e com toda a experiência em gestão de projetos de risco e em todas as questões de processos organizacionais. A sua palestra vai encerrar o nosso evento falando sobre o cenário atual e futuro da LGPD. Bem-vindo, Arthur. Muito obrigada pela sua presença e que agora o espaço é todo seu. Muito obrigada. Muito obrigado, Cida. Muito agradeço em nome do general Heleno, o ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Agradeço em nome também do general Oliveira Freixo, meu chefe, o assessor especial de segurança da informação, e agradeço toda a organização do Security Leaders, a Graça Sermude, o Sérgio Sermude, a você, Cida, a todos, né, a Leia, a todos que de modo tão brilhante, de modo tão esforçado e dinâmico, tornaram esse evento possível. Eu também quero cumprimentar todos os internautas, todos que nos assistem agora, né, e dizer que a minha ideia é trazer uma concepção bem objetiva dos dois cenários, né? Tanto o cenário atual, que vive a LGPD, como dos cenários futuros, em termos de entrada em vigor dessa lei e o que fazer, né, diante dessa iminência, né? Então, eu já estava dizendo antes, né, de entrar aqui ao vivo com vocês, que eu prefiro realmente conversar, né, trazer os pontos, os tópicos, como se realmente uma conversa fosse. Eu não chamaria nem de palestra, porque é importante que todos compreendam o que pode ser que aconteça conosco e com as empresas, com as instituições públicas e privadas, nos dois cenários, ou a lei ela realmente sendo postergada para maio de 2021, ou a lei entrando em vigor agora em agosto de 2020. E isso vai, claro, envolver uma série de condutas, uma série de procedimentos, e são procedimentos que nós vamos ter que tomar de modo irremediável e inadiável, dependendo dos cenários. O primeiro cenário que eu gostaria de abordar, ele foi, vamos dizer assim, considerado logo no seu início polêmico. Depois ele começou a ser um pouco mais aceito, ele começou a ser um pouco mais entendido, mais compreendido, que é o cenário trazido pela medida provisória LMPV 959 de 2020, que adia a vigência de toda a lei para 3 de maio de 2021. É importante dizer que existem aspectos que corroboram com a ideia desse adiamento. Eu gostaria de tratar aqui alguns, e talvez até as empresas elas se identifiquem quando eu começar a falar sobre eles, né, à medida que eu for tratando. O primeiro é que a alteração, primeiro de fato, alteração no modo de trabalho de muitas organizações privadas e públicas, daquele estilo, daquele modo presencial para o home office. O que aconteceu, né? A grande maioria das empresas teve que, para sobreviver aos decretos regionais, aos instrumentos normativos regionais, para sobreviver para continuar trabalhando, para continuar vivenciando trabalho, para continuar produzindo, tiveram que adaptar esse estilo presencial para home office. O que aconteceu? Nós estamos falando de esforços. Os esforços das empresas para viabilizar esse trabalho de home office levou uma certa fragmentação
daqueles esforços que já estavam sendo direcionados para o compliance, para a conformidade da LGPD. É bem interessante isso, porque eu conversava com alguns CISOs, né, e eles falaram assim, olha, eu tive que eu recebi ordem do meu CEO para pegar todo o meu pessoal e colocar em home office. O que isso significou? Significou que toda aquela energia, todo aquele esforço de trabalho que eles estavam fazendo em alguns projetos, eles tiveram que reduzir ao máximo, ou então até paralisar alguns projetos, para viabilizar um trabalho home office. Não só trabalho home office seguro. Trabalho home office seguro, com segurança da informação e segurança cibernética, atendendo todos os requisitos. Porque não adianta dizer que vai colocar em home office e deixar uma plataforma de vulnerabilidades aberta. O segundo, a suspensão das atividades de várias empresas, atividades que tiveram que simplesmente, ou baseadas em acordos de trabalho, ou simplesmente tiveram que suspender suas atividades. O que acontece? Alguns negócios foram paralisados. Então, é difícil começar a pensar em compliance a LGPD, tá? Tendo que suspender sua atividade fim. Né? Ou seja, colocando até o seu negócio em risco. É outro argumento. O terceiro argumento é da própria redução de salários e até suspensões de contratos de trabalho. Eu conversava também com CEOs aqui de grandes empresas, aqui, principalmente do Planalto, e o que aconteceu? Planalto Central. O que aconteceu? Diretorias tiveram seus salários reduzidos, diretores em 25%, e assim escalonando. Houve funcionários com redução de 15%, 10%, 20%. Quer dizer, num cenário desse, em que se procura reduzir salários para poder não demitir, pareceu para muitos que empenhar todo um esforço agora em prol de compliance da LGPD, de montar toda uma conformidade, seria, quer dizer, um esforço muito bifurcado, seria dicotômico, não seria algo que poderia simplesmente fragmentar esses esforços, né, em prol da atividade fim da empresa, né, do negócio da empresa. Claro, houve suspensão de contrato de trabalho, houve inclusive demissões. Quer dizer, uma empresa que está demitindo é porque ela já não está com recurso para manter aquele servidor, aquele funcionário. E se aquele trabalhador. E se ela está demitindo, como é que eu vou exigir que ela carregue grandes recursos ou médios recursos para poder fazer o compliance com a lei? Isso corrobora também com a ideia, claro, da postergação da vigência. Né? Nós estamos vivendo num cenário de coronavírus, cenário de Covid-19. Esse cenário, ele modificou completamente as relações pessoais, modificou as relações de trabalho, ele está modificando as relações entre organizações. Então, é algo que nós temos que ter atenção também. Né? Outro também, todo esse cenário levou as empresas, eu diria um sexto aspecto, a atribuir ênfase na atividade fim de seus negócios, na manutenção dos seus negócios, na sobrevivência da organização. Quer dizer, eu vou manter todo o meu esforço logístico, administrativo, de criação, de execução, de operação, todo ele para aqueles que puderem, todos eles em prol da atividade essencial da organização, da atividade fim. Senão eu posso fechar. Né? Então, esse é um raciocínio que, quando em tempos de Covid, ele não é um raciocínio impossível, ele fica até fácil. Quando você coloca numa planilha, ele fica até fácil. Né? E o sétimo, que eu diria que é um pouco polêmico, mas eu vou abordar aqui, que é o nível insuficiente de maturidade em proteção de dados pessoais. É interessante de quem é esse nível insuficiente de maturidade? Esse nível insuficiente, eu estou falando de toda a sociedade brasileira. O que acontece? Alguns anos atrás, quando foram mais ou menos uns 10 anos, quando começou a se discutir a proteção de dados no Brasil, perdão, né? Pegaram-se muitos exemplos europeus, que a Europa já vinha discutindo isso. Só que o grupo que discutiu isso era um grupo muito pequeno, de especialistas, de pessoas dedicadas, esforçadas, mas era um grupo pequeno. Nós não podemos dizer que há 10 anos, ou há 7 anos que seja,
que esse assunto era discutido em âmbito nacional, era discutido pela sociedade, né? Então, como eram os direitos da internet, por exemplo, que resultou no Marco Civil, né, de 2014. Quer dizer, então, não era um assunto tão capilar, não era um assunto tão transversal, era um assunto de domínio de muito poucos. E o que aconteceu? Em 2017, houve principalmente a partir do final de 2016, houve um esforço muito grande para realmente, e de forma correta, né, conceber uma lei brasileira. Então, para quem reinventa a roda, né, pegaram, claro, se espelharam na GDPR, porque a GDPR, claro, ela já tinha sido muito debatida no âmbito europeu, então importaram muitos artigos e colocaram na nossa lei, adaptando alguns, outros até ipsis literis. O que aconteceu? Né? Só que tem um detalhe que a gente não pode esquecer também, né? A Europa vem discutindo, no mínimo, proteção de dados há mais de 20 anos. Né? O instrumento mais significativo, quando eu falo de 20 anos, é o Data Protection Act, que é de 1998, do Reino Unido, do Parlamento do Reino Unido. O que acontece? De 1998 para a publicação da nossa lei são 20 anos. 20 anos de um gap, 20 anos de maturidade em termos de sociedade, em termos de instituições públicas e privadas, em termos de cidadãos. São 20 anos de gap de discussão. Quer dizer, por isso é difícil, por isso que a gente às vezes reage tanto com a LGPD em alguns aspectos, porque é difícil a gente pegar aquilo ali, não, tudo bem, essa lei agora, então vamos incorporar, vamos fazer isso. Porque enquanto a Europa vinha discutindo isso e vinha adequando suas organizações, né, nós praticamente pegamos isso, um pacote quase pronto. Não houve uma discussão que envolvesse toda a sociedade. Realmente não houve. Né? E se for falar de poder público, pior ainda, envolveu muito pouco poder público. Prova disso é que a LGPD, eu costumo dizer que a LGPD ela tem 75% a 80% da sua ênfase em cima do setor privado. E só em torno de 20% em cima do poder público. Né? Então, a única cobrança que a autoridade, quando existir, pode fazer em cima do poder público praticamente essa, só de pedir o relatório de impacto de dados pessoais. Só isso, a autoridade pode pedir o relatório. Né? Poderá pedir, não é nem deverá, poderá pedir o relatório, nem sempre. Né? Ou seja, tem situação que ela pode decidir que não vai pedir também. Né? Então, esse é o nosso cenário que poderíamos considerar um cenário que, em prol da medida provisória 959, que posterga toda a aplicação da lei, e aí, tanto, claro, a vigência da lei propriamente dita, como de suas sanções, já numa abordagem mais lato sensu, né? Mas posterga para maio de 2021, seria a favor. Agora, diante dessas colocações, eu gostaria de conversar com as senhoras e os senhores sobre o segundo cenário. Vamos dizer que a medida provisória 959 seja debatida e não seja aprovada pelo Congresso, ela não passa. Vai valer o estabelecido pela lei, né, claro, a oriunda do PL 1179, a lei 14.010, de 10 de junho de 2020, vai valer essa lei. E essa lei diz o seguinte, os artigos 52 e 54, são os artigos referentes à sanção, vão para agosto de 2021, mas não falou nada da lei. A lei continua no prazo da lei da originária, né? Ou seja, vai entrar em agosto de 2020, vigência. Nesse cenário, o que as empresas públicas e privadas vão fazer? Com o que elas vão se preocupar? É claro, o primeiro efeito disso vai ser a necessidade. Nós estamos falando em termos de Covid. Não existe vacina, as pessoas estão se cuidando, modificação de relações, já conversamos, modificação de relações institucionais e interpessoais. Hein? O primeiro tópico nesse cenário é que as empresas vão ter que duplicar esforços para se adequarem à LGPD, como tem que se adequar. E o segundo não vai ter jeito. Né?
costumamos dizer lá que é que nem dívida de cartão de crédito, vai ser pessoal intransferível, não tem como, né? Vai ter que abraçar essa causa e beijar essa sentença, é isso aí mesmo. E aí vamos fazer o quê? Vamos ter que adotar ações específicas, diretas, assertivas, desde já. Né? E o que acontece? O que eu acredito que as empresas têm que ter em mente agora, no primeiro momento, se esse cenário se configurar, é cumprir a LGPD com proporcionalidade de esforços. Uma vez eu até falei aquela figura do general Pirro, né, que foi a uma batalha 249 anos, né, antes de Cristo, não, depois de Cristo, e ele, a batalha de Asco, né, ou seria hoje na região central da Itália, e o general Pirro, o general macedônio, o general Pirro, ele levou um grande exército para combater os romanos, ele era um grande opositor ao Império Romano, e ele levou um grande exército com elefantes, com soldados, com muitos materiais de guerra, muitos equipamentos, e combateu realmente os romanos na região de Asco e venceu os romanos. Aí, quando ele voltou, regressou, só que ele regressou com tão poucos homens, com tão poucos meios, que quando ele recebeu os parabéns, quando ele voltou à cidade dele, ao país, quando recebeu os parabéns, ele disse aquela famosa frase: se eu tiver mais uma vitória como esta, eu estarei perdido. Ou seja, né, tanto é que esse termo originou a vitória, aquele termo vitória pírrica. Né? Vitória pírrica é isso, é uma vitória que de tão violentamente conquistada ela se assemelha a uma derrota. Né? Ou seja, os custos que eu empreguei para conseguir adotar, conseguir me tornar conforme à lei, foram tão intensos que eu acabei prejudicando minha atividade fim. Aí não dá. Né? Falando bem claramente, o que acontece? O que é isso? Nós temos que fazer um estudo de proporcionalidade à conformidade à lei. Vamos ser conformes à lei? Vamos. Vamos adotar conformidade? Vamos. Mas não vamos adotar uma conformidade que extrapole os nossos recursos em termos de esforço da minha atividade fim, da minha empresa, da minha organização. Porque não adianta eu ser conforme, eu adotar uma conformidade, um compliance à lei e isso me custar dividendos. Isso me custar o meu negócio, minha atividade fim. Né? Então, os tempos são difíceis. Eu não falaria isso, talvez, se estivéssemos em outro cenário. Mas os cenários são difíceis. É um cenário que a economia está se espremendo. Né? Então, essa é a primeira que eu diria, se é que eu posso, com toda a humildade, singeleza de coração, né, é recomendar. Né, o cumprimento proporcional à LGPD. O segundo é que a empresa, claro, verifique se realmente aqueles dados pessoais que ela trata, tudo que ela se propõe a tratar, estão enquadrados em uma daquelas bases legais. Está lá no artigo 7º. Se não tiver enquadrado, aí, meu amigo, então você não precisa nem se preocupar. Mas se tiver enquadrado, não tem jeito, vai ter que tratar. Uma coisa que as empresas, algumas eu tenho conversado com alguns e às vezes o pessoal reluta, né, é designar o encarregado logo. Né? Designem, é uma recomendação, designação do encarregado com brevidade, porque o encarregado, essa figura, né, homérica, né, ele vai ter que aprender muita coisa, ele vai ter que estudar muita coisa, ele vai ter que se dedicar, claro, uma dedicação até além dos outros funcionários, porque ele vai ter que estudar a conformidade da organização à lei. Então, o encarregado é peça vital. Né? Existem empresas que ainda não pensaram no encarregado. Não, eu não nem pensei nisso. Não, tem que pensar, tem que designar logo. Manda esse homem estudar, essa mulher estudar, e vai, e porque essas pessoas vão, com certeza, contribuir muito e vão ser peça-chave para o cumprimento da LGPD. Outra coisa, mapear, claro, os senhores já devem ter ouvido muito, as senhoras e os senhores têm ouvido muito, mapear onde na organização que são tratados os dados pessoais, o fluxo de dados pessoais, mapear o fluxo de dados pessoais. E aí eu já vou logo na
na seguinte, né, que é designar os operadores. Aí já me perguntaram, mas é só um operador? Não. Uma empresa pode ter vários operadores. Todo mundo que, de algum modo, trata dados pessoais, naqueles verbos lá do artigo 5º, lá de conceitos de dados pessoais, todo mundo que trata dados pessoais é considerado operador. E vem outra dúvida que é importante fazer uma repescagem aqui. A empresa pode ter vários encarregados? Já me perguntaram, o órgão público chegou e me perguntou, pode ter vários encarregados? Eu queria vários encarregados, porque é muito dado pessoal, aí o encarregado só vai ficar numa situação difícil, tá? Coitado dele. Realmente. Agora, coitado dele. Agora, ele precisa de uma equipe. Pode ser uma equipe, se a empresa puder colocar pelo menos umas 2 pessoas com ele. Se puder, pode, não tem problema. Se a empresa puder. Agora, se tiver condições. Agora, o CPF que vai lá para a autoridade é de um só, tá? É só um, só não tem como. É só um encarregado que vai lá. Porque o encarregado, se lembra do conceito? É o canal de comunicações, né? Entre a autoridade, né? O titular dos dados e o controlador. Não é isso? Então, o que acontece? O canal de comunicações é um. É ele. Ele pode ter uma equipe assessorando, 2 ou 3 ali, ou 2, mais 2. É até salutar que tenha. Agora, aqueles que tiverem condições. Mas o CPF é o dele. Agora, operadores não. Operadores podem ter vários. E isso tudo tem que ser documentado. Tem que escrever quem são os operadores. Tem que escrever o encarregado, escrever quem são os operadores. Né? Isso tudo tem que estar escrito. Né? Outra coisa que tem que fazer também é bom que o encarregado ajude muito nisso, porque o encarregado é uma peça fundamental. Né? É exatamente aquele famoso, o DPIA, né? que a gente conhece como Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. Né? Eu queria dizer um pouco sobre esse relatório, que acabou que na tradução, é engraçado, na cultura brasileira, né? Na cultura, é normal, né, isso, né? A palavra report, né, relatório, ela geralmente é feita depois que alguma coisa acontece, né? E quando a gente faz alguma coisa previamente a algo, é plano, né? Mas aqui não, aqui é relatório mesmo. Relatório envolve avaliação de riscos, envolve gestão de continuidade, envolve tudo isso, né? Envolve o que fazer em caso de quebra da segurança da informação, em cima da quebra da proteção de dados pessoais, né, isso que eu estou falando. Né? Então, o que acontece? Isso tudo tem que ser considerados aspectos de segurança da informação. O que acontece? A gente tem falado isso e as pessoas até hoje têm concordado, né? Não sei se alguém fica à vontade para discordar, mas o maior pesadelo de quem trata dados pessoais é o vazamento dos dados. Porque as outras coisas, elas são muito mais contornáveis. Agora, o vazamento ele é muito complexo. Às vezes alguém na organização toma conhecimento sem precisar, mas isso aí é contornável, conversa-se com o funcionário e tal, não sei o que, fazer alguma outra ação, tudo bem. Agora, o vazamento, quando eu falo vazamento, é o vazamento de dados para o ambiente externo à organização, aquilo que vai expor o titular dos dados pessoais. Isso realmente é complicado. Então, para isso, a LGPD ela traz ali uma série de advertências quanto à segurança da informação, quanto aos procedimentos de segurança cibernética. Né? O ideal para isso tudo é que se converse com a equipe de TI, que se nomeie ali um gestor de segurança da informação da organização. Ele, claro, ele pode acumular com outras atividades, mas dizer, meu amigo, minha amiga, agora o senhor, a senhora vão prestar atenção em segurança da informação, em segurança cibernética, vão estudar, vão ver aqui, junto com a equipe de TI. Geralmente isso é acumulativo com o pessoal de TI, o pessoal de TI já faz isso, mas eles já trazem isso interna corpus, já trazem isso de natureza, né, de natura, né? Eles já fazem isso, mas é bom ter alguém para trocar ideias com eles, porque essa parte de segurança da informação ela é vital. Nós temos, inclusive, nos órgãos públicos. Nos órgãos públicos nós temos lá o GSI, o que está fazendo agora? Como exemplo, nós estamos reavaliando, nós estamos atualizando, revisitando todo o arcabouço de segurança da informação do governo federal, que é nosso encargo, todo. Então, o que acontece? Nós já estamos fazendo revisando norma de nuvem,
norma de gestão de equipe de tratamento de incidentes cibernéticos, né? Nós estamos fazendo essa parte de uso seguro de mídias sociais, uso seguro de soluções de internet das coisas, uso seguro de nuvem. Quer dizer, são instrumentos que, claro, a gente aprende muito com o setor privado. E quando esses instrumentos ficarem prontos também, o setor privado pode nos ajudar, pode pegar isso e também alguns podem até incorporar alguns preceitos daquilo ali para eles e adotar aquilo, é importante, né? Para a gente poder trabalhar em cima, porque nós vamos ter muito pouco tempo. Se esse cenário se confirmar, a lei vai entrar em vigor em agosto de 2020, e aí nós vamos ter muito pouco tempo de reação. A última coisa que eu gostaria de tratar, quer dizer, tem mais 3 coisinhas, mas bem rápido, é a elaboração de medidas de governança em dados pessoais. A lei fala em governança, né? Governança ou macrogestão, né? A gestão mais profunda, a gestão mais ampla também. O que acontece? Em bem lato sensu, né? Essa parte de governança ela tem que ser muito considerada, tem que escrever, tem que botar no papel, né? Aquela frase, o que é combinado não sai caro. Então, quando uma organização ela faz uma política de governança de dados pessoais, toda organização deve tomar conhecimento, toda organização deve dar o ciente, não, ok, sei o que é, bem objetiva, sem muita teoria. Não vamos ter tempo para isso, acredita, nem órgãos públicos, né? Não vamos ter tempo para isso. Nós temos que fazer coisas objetivas, coisas práticas, coisas realmente palatáveis, palpáveis e seus sinônimos, né? Vem tangíveis, né? Mas tem que fazer, não tem jeito. E tem que ter muita atenção, que eu gostaria de destacar, as situações que a Covid-19 tem apresentado em relação à privacidade, né? Em nome aí de resultados a curto prazo, né, existem iniciativas que podem vulnerabilizar o tratamento de dados pessoais. Isso é perigoso. Eu sugiro que tudo isso seja muito pensado, tudo isso seja muito meditado, refletido junto com a alta direção da empresa, a alta administração, né? Se tiverem algumas dúvidas, né, existem fontes sobejas que conversam sobre essa parte de privacidade em tempos de crise. Temos que ter esse cuidado, né? E por último, o que eu ia dizer é o seguinte: não esperem para fazer isso às vésperas, não esperem a implementação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Por que eu digo isso? A autoridade está sendo estabelecida, ela é uma autoridade que não, é um estabelecimento complexo, não é simples. Né? Até agora não disse nada, né? Complexo não é simples. Mas é claro. Mas o que acontece é óbvio. Mas por quê? Eu estava conversando com o doutor Sérgio Sermude sobre isso antes de entrarmos aqui. Observem que as agências reguladoras que nós temos, elas tratam de setores específicos: transporte, energia, água, telecomunicações, né? Pesca. Só que a Autoridade de Dados Pessoais, ela tem uma característica que essas outras não têm. Ela regula a privacidade do cidadão, a vida do cidadão, os direitos do cidadão, de cada um de nós, né? Ela é extremamente transversal, multidisciplinar e capilar. Né? Termos bonitos, né? Eu aprendi e nunca mais esqueci. Ela é muito capilar. Ou seja, ela perpassa todos os setores da atividade econômica, social, todos. Então, ela regula praticamente todas as nossas atividades em que dados pessoais sejam necessários. Por isso, ela é de difícil construção, ela não é simples. Ela não pode, como ela vai sair por decreto, ela não pode ser publicada e depois, 2 dias depois, não, vamos, esquecemos disso aqui, volta aí daqui a pouco, 3 dias, não, volta aqui. Não pode ser assim. Né? Senão perde credibilidade. Aí não é questão de governo, é questão de país. Aí o país fica ruim diante do restante do mundo, dos demais países, né? Claro, tem restante, demais países. Então, ela tem que ser construída com muita calma.
E mesmo que a autoridade fosse publicada hoje ou amanhã, ela não teria tempo para se organizar, para estar funcional até a data da vigência, confirmando esse cenário. Né? Uma vez conversamos sobre isso, os conselheiros vão ter que ser indicados pelo presidente da República, vai ter que ter uma mensagem ao Congresso com esses nomes, vai ter que ser marcada a sabatina desses nomes. Esses nomes vão ser, claro, sabatinados, e depois disso, nada a ver comigo, tá? Sabá é sabatinado. E depois, esse pessoal vai ter que escolher aqueles que vão integrar o seu corpo técnico, o corpo técnico da autoridade. E aí existem critérios técnicos. Não é assim porque eu acho o pessoal, aquele camarada legal, vou botar. Não, tem o seu critério. Quer dizer, depois disso, a autoridade, olhando a lei, as senhoras e os senhores sabem disso, olhando a lei, as senhoras e os senhores vão ver ali que tem pelo menos uns 20 normativos que a autoridade vai ter que fazer. Esses normativos, por lei, eles vão ter que ser submetidos à consulta pública. Consulta pública demora pelo menos o quê? Uma consulta pública crível? Pelo menos 45 dias. Pelo menos, né? Porque uma vez teve um órgão público que botou consulta pública de 15 dias, apedrejado. Né? Então não dá para fazer isso. Tem que ser consulta pública crível, tem que ser pelo menos 30, 45 dias. Então, quer dizer, isso para cada normativo que ela exará, que ela vai publicar, quer dizer, não é algo que eu não acredito que ela estará funcional. Não é que ela não vai existir até lá, ela não estará em pleno funcionamento, em plena capacidade operativa, é isso que eu quero dizer, né? Nesse sentido. Né? Mas o que acontece? Por isso eu digo, não espere a autoridade. Tomem as suas quantas sanções, elas foram para agosto de 2021. Né? Foi até melhor que o do governo propôs. O governo propôs maio de 2021, ela foi para agosto. Quer dizer, em termos de sanções, e inclusive eu ouço alguns com receio sobre isso, dizendo assim, mas nós estamos já estou concluindo, né? Nós estamos aqui dizendo, mas nós estamos, o receio é que as pessoas usem aquilo ali para poder peticionar contra nós. Eu falei, não, é bem claro, tem um artigo da lei reserva à Autoridade Nacional de Proteção de Dados a competência exclusiva para aplicar aquelas sanções dos artigos 52 a 54. Mas o Ministério Público... Não. É exclusiva, tá lá. É exclusividade da autoridade aplicar aquelas sanções. Podem, com base em outros normativos, na lei, claro, mas com base em outros normativos, emitidos pela Senacom e tal, por exemplo, pelo Ministério Público, pelo Defesa do Consumidor, também formar um conceito conjunto e aí peticionar em cima daquilo, mas é outro problema. Aquelas sanções, com aquelas gradações, aquilo só a autoridade pode fazer. Né? Então, foi bem colocado para agosto de 2021. Né? Agora, eu gostaria de encerrar aqui, né? Não sei se haverá alguma pergunta, não sei se haverá alguma participação, mas eu gostaria de encerrar aqui. Acho que eu já fui bastante extensivo. Né? Eu só tenho a agradecer, doutora Graça, doutor Sérgio, estou à sua disposição, à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sabá, pela excelente apresentação. Tem perguntas, sim, muitas, mas eu vou selecionar só 3, porque senão a gente não termina, não encerra o Security Leaders, temos que encerrar, né? São 2 dias aí, uma maratona gigantesca aí, né, de conteúdo e de participações. Mas eu acho importante, pelo menos, algumas perguntas, porque estamos até agora aí com uma audiência nos acompanhando, nos prestigiando. O André Geverter mandou o seguinte comentário, que é uma pergunta também. Realmente não chega a ser injusto que, no atual contexto em que as empresas estão passando, né, diante da crise, obviamente, da Covid, exigir a LGPD, e, como foi dito, ainda vai perdurar esse cenário até a liberação de uma vacina para a Covid-19. Não conseguimos enxergar aí a luz no fim do túnel. Então, Sabá, o que você tem a dizer sobre esse comentário, pergunta aí do André, que está com a gente aí na nossa audiência? Muito obrigado, Graça. Muito obrigado, André. Muito boa. Isso, com certeza.
essas colocações e essas preocupações são legítimas, e com certeza chegaram aos ouvidos do governo federal. Tanto é que o presidente editou a medida provisória 959, né, exatamente vendo o que estava acontecendo, vendo o potencial vamos dizer, de desgaste que as empresas teriam, que as instituições teriam, e preocupado com isso, colocou a lei para 1º de maio de 2021. Né? Eu acredito que seja muito pertinente. Vinícius Rezende diz o seguinte: a entrada prematura em vigor da LGPD transformará a lei, ou poderá transformar a lei, em caça-níqueis e não contribuir para o debate da proteção de dados no país. O importante não seria realmente considerar que as empresas precisam estar prontas, e nesse cenário de Covid fica quase que inviável. Então, tem aqui uma colocação importante, que é essa preocupação em ser caça-níquel. O senhor colocou no final, né, que existe realmente uma preocupação, até em função, né, de não ter mesmo a NPD constituída, mas e as sanções, né, não estarem ainda no prazo, mas se a lei entrar em vigor, e com certeza depois a NPD, que as empresas poderão estar mais vulneráveis. Eu só acho que não, que a questão realmente está relacionada às sanções, que as empresas podem ficar um pouco mais tranquilas em relação a isso. É isso, Sabá? Sim, com relação àquelas sanções, mas o que acontece? Em outras partes da lei, é claro, que dizem que o cidadão, né, individual ou coletivamente, Exato, ele pode peticionar. Então, não em cima daquelas sanções, mas ele, né, pode peticionar isso. Né? Isso. E aí, claro que a empresa vai ter que se preocupar, com certeza, com isso. Então tem sanções, mas tem também essa questão do indivíduo. Né? E, por último, Matheus Aparecido Queiroz de Souza diz o seguinte: queria saber o que acha da ANPD ainda não estar em ação. Ela poderia entrar em ação independente de quando a lei entra em vigor? Eu sei que o senhor comentou sobre isso, mas o público está insistindo um pouco nessa questão, e aí acho que uma opinião aí pessoal sobre esse timing da ANPD com a entrada em vigor da lei, se não é possível desvincular esses dois processos, Sabá. É possível desvincular, com certeza. O que acontece? A NPD, esse processo, é interessante dizer isso, né, esse processo do decreto, ele não está sob a guarda nas mãos do GSI, né, ele está em outras pastas do governo, e aquelas considerações que eu disse estão sendo, claro, observadas por eles, e eu tenho certeza disso, né, estamos vendo pela andada da carruagem. Agora, é possível que ela seja implementada antes. Né? O que eu acredito, que eu disse em um evento anterior, eu acredito também sobre que o governo ele irá realizar esforços caso se configure esse cenário da lei entrar em vigor em agosto de 2020, o governo acredita que vai realizar esforços para que não haja um descasamento entre a vigência da lei, a entrada em vigor da lei e a existência da autoridade. Perfeito. Por último, acho que o importante também não só perguntas, mas elogios, muitos. Arthur Sabá chegando aqui para você. Depois vou trazer dois aqui para sintetizar os que chegaram, né? O Eric Borges, desculpe, Eric. Parabéns pelo excelente evento, Security Leaders. A palestra do Arthur Sabá foi ótima, um assunto que está no centro das atenções, sem dúvida nenhuma. Emerson Frandim, também com a gente aqui, colaborando. Excelente palestra de Arthur Sabá, parabéns. José Lopes Ramos, sempre muito bom rever nossa Sociedade da Segurança da Informação. Excelente palestra de encerramento. Obrigada, #SL2020. Muito obrigada também, pessoal. Obrigada, Arthur, por estar com a gente sempre. Obrigado, Graça. Trazendo seu conhecimento, seu tempo, disponibilizando aí para estar conosco. Muito obrigada. Foi excelente aí a palestra e a mensagem aí de encerramento. Vamos em frente. Amém. Obrigado, pessoal. Com certeza. Muito obrigada, muito obrigada.